Eu, para falar do sucesso em vendas, tenho de recuar um bocadinho e tenho de ir a alguns lá atrás, a 2008 ou 2009, quando eu trabalhava na La Redoute e na altura o Paulo Pinto, o diretor-geral, te convidou para tu ires fazer uma palestra para a equipa. E na altura, eu já te conhecia, enfim, nós estivemos aqui, nós estudámos juntos, enfim, tivemos aqui uma parte da nossa juventude juntos, mas foi a primeira vez que eu vi o teu trabalho no terreno. E pronto, eu já sabia que tu eras louco, mas não sabia que tu eras tão louco assim. E ainda por cima, uma pessoa sendo louco, fazia a coisa acontecer, entregava resultado. Isto é uma coisa assim um bocadinho impensável. Ora bem, o que é que acontece a seguir? Eu vou trabalhar para o Grupo Pestana em 2010, portanto, estive lá entre 2010 e 2014 e basicamente contratei aqui a Sucesso a Vendas para me ajudar, a mim e à minha equipa, a pormos em prática uma série de projetos novos que estavam a arrancar. Desde treinarmos equipas de vendedores comerciais, de vendedores de rua, desde treinarmos equipas de telemarketing, passando por treinamento de equipas de recepção, de hotéis e por aí fora. Basicamente, para terem uma ideia, isto foi um projeto que era para ter a duração de um semestre, portanto, começámos alguns ali em 2011, Pedro, por aí, e foi um projeto que durou praticamente os 4 anos que eu estive lá. Portanto, basicamente, o Pedro Rui e a sua equipa todos os anos regressavam, todos os anos acrescentavam mais qualquer coisa, refrescavam e todos os anos nos levavam uma fasquia acima. Isto, obviamente, podia falar dos os resultados imediatos. Tivemos naturalmente um crescimento imediato em termos de vendas, mas mais importante do que isso foi o legado que de facto ficou, que o Pedro Ruivo deixou e que a Sucesso em Vendas deixou. E eu saí do Grupo Stana, portanto, em 2014, e passado algum tempo ainda punham em prática o método, ainda punham em prática as mesmas técnicas e os projetos mantiveram-se a funcionar. O que significa que mais do que o resultado imediato, que obviamente é importante, mas é a continuidade. Para falar do Pedro Ruivo, eu para falar da Sucesso em Vendas tenho que falar do Pedro Ruivo. Pedro Ruivo é sucesso em vendas, é o ADN, é a área, é tudo. Alguém disse que empresas e negócios são feitos de pessoas para pessoas. E não há eu não conheço nenhum profissional, nenhum grande profissional que também não seja uma grande pessoa, uma excelente pessoa. E o Pedro Ruivo é exatamente isso. Eu vou partilhar muito rapidamente, Pedro, uma história que aconteceu comigo e que aconteceu com o Pedro e que de facto é muito elucidativa em primeiro lugar, do excelente ser humano que o Pedro Ruivo é. Portanto, não espanta nada que transporte isso para a área das vendas e que tenha imenso sucesso. Eu, quando saí do Grupo Stana em 2014, eu vim trabalhar para o Porto e vim por causa de um projeto de uma das maiores empresas nacionais, baseadas aqui no Porto. Um projeto incrível, super desafiante. Ora bem, infelizmente as coisas não correram conforme eu estava à espera, as expectativas não corresponderam e eu, passado cerca de um ano, abandonei, portanto, saí dessa empresa, mas curiosamente, nesse espaço do ano ainda contratei o Pedro e ainda veio cá acima a Sonai treinar a equipa. E o Pedro acompanhou de alguma forma, digamos, o meu percurso nessa empresa, e o Pedro foi das primeiras pessoas a quem eu telefonei quando eu resolvi sair da empresa. Foi das primeiras pessoas a quem eu fiz uma chamada telefónica, lembro perfeitamente, uma quinta-feira de manhã. Passado talvez nem 5 minutos de eu ter feito esta chamada ao Pedro Ruivo, e eu recebo uma chamada dele, com o Pedro Ruivo a convidar-me para ir trabalhar para a Sucesso em Vendas. Com o Pedro Ruivo a dizer: Marco, tu és meu amigo, eu acredito em ti, tu podes me ajudar em termos de Sucesso em Vendas. É claro que eu sabia que a Sucesso em Vendas não precisava de mim. A Sucesso em Vendas estava lançadíssima no terreno, já uma empresa que estava em franco crescimento, e é claro que eu percebi que era muito do Pedro Ruivo, era muito daquilo que é o ADN e a amizade que nos uniam. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar com o Pedro Ruivo durante algum tempo, aprendi imenso, e posso dizer que, entretanto, depois juntei-me no outro processo, e já estou no outro projeto há cerca de 5 anos, e ainda hoje, nas minhas equipas, tenho cuidado, e muito dos ensinamentos que tenho para mim e que passo às minhas equipas, tem muito a ver com aquele tempo que eu conheci do Pedro Ruivo.